nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. Vamos cantar juntos, aleluia. Shalom. Digo que nos traz a paz, estava sobre ele e por suas chagas. Shalom, povo de Deus, bem-vindos. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Bem-vindos, bem-vindos. Jesus, Pão da vida. pão da vida. Jesus, vamos ficar em pé. Aleluia. Luz do mundo, príncipe da paz. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro Shalom, povo de Deus, amado do coração. de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Deus abençoe. Jesus, Santo dos Santos. Marcelo, hoje eu consegui pegar os livros. Hoje eu vou me desfrutar do tesouro aqui. Obrigado, Deus te abençoe. Um rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Pai, em concordância com os meus irmãos, a primeira coisa que eu quero aqui, Senhor, é pedir que a Tua paz sobrenatural esteja pairando lá em Petrópolis, Senhor. Aquelas vidas, Senhor Deus, num tormento tão grande, numa dor tão grande. Príncipe da paz, eu peço que o Senhor esteja operando lá, especialmente no Teu povo que habita naquela cidade de Petrópolis, para levar paz, para levar refrigério, segurança, que aqueles que ainda têm a vida sejam alcançados e encontrados a tempo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu te agradeço porque nós estamos aqui agora em concordância e quando estamos em concordância todas as coisas podem acontecer. Espírito Santo, eu peço que o Senhor fale conosco, nos fortaleça agora pela Tua palavra, Senhor. Seja feita a Tua vontade aqui, Senhor, como é feita aí no céu. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Shalom, meu irmão querido. Aleluia. Bem, eu quero pedir perdão a você, agradeço pela paciência, nós estamos juntos aqui de novo. Depois de 2 semanas ausente por causa da viagem a Borba, lá no Amazonas, semana passada não entrou a live. Hoje eu já testei 3 vezes durante o dia para ver se entrava e entrou. Então, em nome de Jesus, que fique firme. Deus te abençoe. Bom estarmos juntos. Eu quero compartilhar com você uma palavra com o tema O Poder da Unção. O Poder da Unção. Amém? Então, eu vou ler com você aqui o Salmo 144, verso 1, o Salmo do Rei Davi. O Salmo 144, veja só o que
o rei Davi, o adorador Davi, o homem segundo o coração de Deus, o que ele diz nesse Salmo 144, amém? Vamos lá, manejar a palavra da verdade. Salmo 144, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Peleja, guerra. Você sabe que um dos 73 nomes de Deus é Yahvé Tsevaot, Senhor dos Exércitos. Ele é o Senhor da guerra. Ele é o Todo-Poderoso. Às vezes eu brinco que nós fazemos guerra para manter a paz, né? Então, o Senhor Deus adestra as nossas mãos para a peleja. Existe uma guerra espiritual, existe uma batalha espiritual. E é lindo que nesse mesmo Salmo 144, Davi termina dizendo assim: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Assim nós proclamamos e temos proclamado que o Brasil é do Senhor Jesus. Essa é a nossa vontade, amém? Mas eu quero falar com vocês sobre essa questão da guerra. É claro que é uma guerra espiritual. A Bíblia tem uma linguagem espiritual. O Salmo 23 fala que Deus, como ele fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, me conduz a passos verdes. Ele unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Unge a minha cabeça. É unção. Eu quero falar com você a respeito da unção. A palavra de Deus fala que a unção quebra o jugo. A unção é do Espírito Santo. E a gente pode entender isso claramente, essa questão da unção. Unge a minha cabeça com óleo, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. É claro que não são inimigos humanos. A palavra fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Quando você entende isso, você se prepara para isso. E você vive a vida plena que Deus tem para você. Ele nos arma. Ele adestra nossas mãos para a batalha. Amém? Isso é para você, direito seu. Você tem Jesus Cristo como teu Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o nosso general é Cristo. Ele é o príncipe da paz. Mas a palavra fala lá em Romanos que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Paulo fala escrevendo para a igreja. O Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Nós somos o corpo, Cristo é o cabeça. Então, Satanás vai ser esmagado embaixo dos pés. Os pés estão na igreja. Amém? Então, veja. Amém? Tem um pedido de ajuda da Binha. Com certeza alguém já pode ver. Binha, você pode passar lá na igreja Ágape. Se você está em Ubatuba, na igreja Ágape, você pode solicitar uma cesta básica, tá bom? Bem, meus irmãos, vamos ver essa questão da unção, que é o Espírito Santo que unge, lá com o texto de Lucas 4, 18 e 19. Vamos lá? Lucas 4, 18 e 19. Palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus entrou numa sinagoga, ele estava no começo do seu ministério, e foi-lhe dado o rolo, a palavra para ler, e ele justamente achou esta passagem de Isaías e leu assim, Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor.
Ele fecha o rolo e todos na sinagoga estão com os olhos fitos nele e ele diz: hoje se cumpriu esta escritura. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, dar vista aos cegos. Jesus recebeu a unção de libertação, a unção de cura. Aliás, você sabe que Jesus é o ungido de Deus, né? Jesus Cristo, quer dizer, Jesus ungido. Amém? Yolanda, vou marcar aqui. Jesus Cristo. Você sabe que Cristo quer dizer ungido. Amém? Jesus ungido. Yeshua HaMashiach. HaMashiach quer dizer o ungido. E a palavra de Deus nos diz que Jesus recebeu a unção sem medida. Sem medida, a unção do Espírito Santo. Se você quiser conferir, lá em João, no Evangelho de João 3, João 3, 34. João 3,34 diz assim: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Isso Jesus falando. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Deus não dá a Jesus o Espírito por medida. Jesus recebeu sem medida. Nós recebemos uma porção de unção. Por isso a palavra nos recomenda: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Nós temos que buscar sermos cheios do Espírito. Jesus recebeu o Espírito sem medida. Ele é o ungido de Deus. Aleluia? Aleluia quer dizer louvado seja Deus. Bem, aí vamos diferenciar uma coisa bastante importante. Todos nós recebemos de Jesus autoridade e poder. Eis aí vos dou autoridade. Vamos ver a diferença entre autoridade e poder e unção. Amém? Então nós vamos ler aqui Lucas no capítulo 9. Lucas 9. Diz assim a palavra de Deus: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder, ou autoridade e poder, sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Então, eles receberam poder sobre os demônios, para expulsá-los, e sobre as enfermidades, para promoverem cura. Essa palavra aqui, poder, no grego, é exousia, com X, exousia. E ela quer dizer receber uma autoridade, uma autorização, uma delegação de poder. Então, Jesus dá a todos nós essa autoridade, essa autorização para exercer o poder em nome dele. Ele fala: vai em meu nome. Isso ele deu esse poder para os 12. Nós vemos aqui no capítulo 10 de Lucas que Jesus dá esse mesmo poder para 70. Olha aqui no Lucas 10. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde havia de ir. E veja aqui no verso 19: eis que vos dou poder, exousia, para pisar serpentes e escorpiões. Isso é uma linguagem metafórica, uma linguagem espiritual. E toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, Jesus nos entrega autoridade e poder. Amém? Agora, existe uma unção específica, uma unção que sobrepuja tudo isso. Quando você tem a autoridade e o poder que Jesus dá, e tem a unção, ela é mais específica, é uma coisa mais poderosa ainda. Então, veja, em Marcos, vamos ler ainda, Marcos 16, 17, eu vou ler aqui.
Marcos 16, 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. A fé é fundamental. Em meu nome expelirão demônios. Mais à frente ele fala, assim, pusarem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Isso é exousia. Isso é autoridade para em nome de Jesus. Se você tem fé e você ora em nome de Jesus, as coisas acontecem. Agora, a palavra de Deus fala, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Quando a gente se enche do Espírito Santo, é unção. A palavra fala que a unção quebra o jugo. Lembra, Jesus recebeu, amém, Cláudia, a unção é a atuação do Espírito Santo. Nós somos o vaso que pode ser cheio do óleo da unção. O Salmo 23 fala, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É unção. Essa unção, ela é buscada, ela é desejada, mas também o Espírito Santo entrega essa unção a quem ele quer. Veja, lá em 1 Coríntios capítulo 12, a palavra fala que, eu vou abrir aqui, tá bom? 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, rapidamente, 1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, o Espírito Santo. O versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Outra versão fala como lhe apraz. Então o Espírito Santo, ele entrega os dons, e aqui são dons sobrenaturais, é o carisma, é a unção. E aqui ele descreve os 9 dons sobrenaturais, né? Logo antes aqui, os 9 dons sobrenaturais, no versículo 8 a 10. Um recebe a unção de cura, outro recebe a unção de operação de milagres, outro recebe a unção de fé, outro recebe a unção de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, interpretação, profecia. Então isso aqui é unção. É o poder da unção. O Senhor entrega a quem Ele quer conforme lhe apraz, visando o fim proveitoso, que é visando o bem do corpo de Cristo. Amém? Alguns têm uma unção específica para cura. Alguns têm uma unção para libertação. E ninguém é maior do que ninguém, porque é o Espírito Santo que opera tudo em todos. É maravilhoso. O que será que Deus tem preparado para você? Você tem buscado? Você tem fome e sede da palavra de Deus, da presença de Deus? Você tem fome e desejo de fazer a vontade de Deus? Amém? Então assim tem esses níveis de unção, não é? Como assim níveis de unção? Você se lembra que Eliseu acompanhava Elias no seu ministério. Eliseu era o discípulo do profeta Elias. E ele viu coisas estupendas que o Elias fez com a unção do Espírito Santo, né? Através da unção do Espírito Santo. E quando estava no final do ministério de Elias, e Elias avisou Eliseu, eu estou para partir, o Senhor já me avisou que eu vou partir. Desde então, Eliseu não desgrudou mais de Elias, ele falou, não, Elias, onde você for, eu vou com você, e me entrega, Elias. Eliseu pediu para Elias, me entrega a porção dobrada do Espírito Santo. Amém, Reginaldo? Jesus, exatamente, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, ele foi batizado por João Batista, não é? Ali naquele momento, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo desceu sobre ele, de uma forma tão visível que era uma forma de uma pomba. E lá do céu uma voz disse, esse é meu filho amado em quem
me comprazo. Ali Jesus recebeu a unção. E ali começou o seu ministério. Tremendo que a partir desse momento que ele recebeu aquela unção do Espírito Santo, qual é o próximo, o que fala logo na sequência? E o Espírito Santo o levou para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Assim que ele foi batizado, recebeu a unção, o Espírito Santo, a unção do Senhor, já leva Jesus para o deserto da Judéia, e ali ele fica 40 dias e 40 noites em jejum de alimento e de água, para ser tentado pelo diabo. E ali Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, ele é nosso exemplo em todas as coisas, ele nos mostra que é possível um ser humano, um homem, porque Jesus veio em carne, resistir a Satanás. Com a unção do Espírito Santo, que nós também temos, recebemos, e com a palavra. Porque foi assim que Jesus resistia a Satanás, ele falava: Satanás, está escrito. Satanás, está escrito. E Jesus usava a espada do Espírito Santo. Amém? Obrigado, Reginaldo. Bem, como eu dizia, o Eliseu pediu a Elias: quando você partir, me entrega a porção dobrada do Espírito que há em ti. E Elias disse: você pediu uma coisa dura, mas se você me vir, quando eu me apartar de você, você receberá a unção. Claro, isso foi Deus que disse para Elias, Elias repassou para Eliseu. Se você me vir, quando isso acontecer, então, a partir dali, Eliseu não saía da presença de Elias. E você sabe, né, que em determinado momento, um carro de fogo aconteceu, passou uma carruagem, um carro de fogo, e o Eliseu viu. O Eliseu viu porque Elias havia dito: se você me vir quando eu for, e Deus permitiu que Eliseu visse, e ele fala para Elias: meu pai, carros de fogo e seus cavaleiros, e o Elias foi embora. E o Elias foi arrebatado e desapareceu. E aí o que acontece? A capa de Elias cai. E Eliseu, obrigado, Marilu, isso, oh glória. Eliseu pegou a capa de Elias. Ali estava um símbolo. Não que a unção fosse ou estivesse na capa, a unção do Espírito Santo, mas ali estava o sinal. Assim como Moisés recebeu de Deus aquela vara, aliás, era a vara de Moisés, era a vara do pastor Moisés, mas Deus falou: Moisés, com esta vara farás os sinais. Ali estava representada a unção do Espírito Santo. E ali Elias recebeu a capa. Eliseu recebeu a capa de Elias. E aí quando ele vai, ele volta e está ali o Rio Jordão, ele fala: deixa eu ver se a unção está comigo mesmo. E ele bate a capa e o rio já abre. E ele recebeu porção dobrada. Você lê as coisas que Eliseu fez, foi o dobro do que Elias fez. Amém? Bem, e eu queria ler com você ainda mais um texto, porque o tempo passa tão rápido, não é? Um pedacinho dessa capa, não é, Marilu? Mas sabe, o importante dessa palavra aqui é para nós sabermos, todos nós, que nós temos a unção. Quer ver? Se não me engano, é 1 João. Nós temos a unção. Vamos ver lá, eu creio que é 1 João, não Evangelho de João, mas 1 João, primeira carta de João. 1 João 2,20. 1 João 2,20. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Vós tendes a unção do Santo. E 1 João 2,27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, nela permanecereis. Naquele tempo já se infiltravam no meio da igreja falsos mestres, falsos profetas, tentando roubar a fé do povo. E o apóstolo João fala: você tem a unção, você tem a palavra, você não precisa de ninguém.
E eu quero falar isso para você. Você tem a palavra e você tem a unção. E quanto mais você se alimenta da palavra, que é a espada do Espírito, mais você recebe a unção. Amém? E a unção quebra o jugo. Aleluia. Nós temos um pedacinho da capa. E se nós recebemos a recomendação de Deus, que Ele fala, enchei-vos do Espírito, como? Orando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Né? Então, quando a gente busca a Deus, adora a Deus, ora em língua, se alimenta da palavra, a unção aumenta, a presença dele aumenta. Eu quero ler com você só mais uma passagem, tá bem? E se alguém quiser fazer algum comentário, se eu puder ajudar, lá em Mateus 17, vamos ler Mateus 17, do 14 ao 18, tá bem? Eu vou ler Mateus 17, 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele, de Jesus, um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa. Amém, Sandra? Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Que unção maravilhosa, que autoridade tão grande. Os discípulos de Jesus já tinham recebido exousia, autoridade e poder. Eles já tinham ido de 2 em 2 nas cidades, mas naquela situação específica, eles não puderam, não tiveram a capacidade de expulsar aquele demônio. Hoje nós sabemos que aquele caso era um demônio. Nem toda doença espiritual, nem toda enfermidade é demoníaca, mas existe, acontece. Amém? E Deus pode curar uma enfermidade, seja espiritual ou não. Ele pode curar uma enfermidade da alma ou do corpo. Deus pode todas as coisas. Mas o ponto é que aqui, Jesus, com toda a sua autoridade e unção, ele simplesmente repreende o demônio e na mesma hora o menino é curado. E os discípulos não haviam conseguido. Então os discípulos se aproximam depois de Jesus e falam, mestre, o que aconteceu? Por que nós não pudemos libertar o menino? Você se lembra o que Jesus disse? Essa casta de demônio, essa linhagem de demônios, só se expulsa com jejum e oração. Aqui Jesus nos ensina um estilo de vida. Aí a gente entende quando Deus fala, seja santo, porque eu sou santo. Se você tem uma vida de jejum e oração, um hábito de jejuar, de se consagrar, de orar, um hábito de se alimentar da palavra de Deus, um hábito de praticar a palavra de Deus, né? Porque Jesus fala, quem me ama, guarda os meus mandamentos e os segue, e os pratica. Então essa vida é uma vida santa. Uma vida de jejum e oração traz autoridade e poder, porque traz unção. Traz unção. Só para recordar aquele caso daqueles homens que, os filhos de um sacerdote do Seba, 7 homens, que tentaram expulsar o demônio de um homem. E eles oravam e diziam assim, em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, saiam desse homem. E aqueles demônios que estavam naquele homem, disseram assim, nós conhecemos Jesus Cristo, sabemos quem é Paulo, mas vocês nós não conhecemos. Ou seja, não te reconhecemos, não.
e atacaram aquele homem endemoniado, atacou 7 homens que tentavam expulsá-lo, e eles saíram desnudos e fugiram. Então isso mostra para nós que não adianta só orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus a quem Paulo prega, em nome de Jesus que está lá na Bíblia que eu ouvi falar. Isso não traz autoridade, não traz exousia, isso não traz unção, não traz poder. O que traz poder é uma vida de jejum e oração, uma vida consagrada. Lembra que eu sempre falo, nós temos os pés na terra e a cabeça no reino dos céus. Agora mesmo eu vim da terra. Agora há pouco cheguei da clínica. Estava ali trabalhando como veterinário, como cardiologista. Daí cheguei, Senhor, me dá agora a capa do Elias, me dá unção, pai, eu vou entrar agora no outro mundo. Né? Então era pé na terra, agora quero ter a cabeça no reino dos céus. E assim a gente tem uma vida normal, não é? Como pai, como marido, como filho, como amigo, uma vida como trabalhador. Mas na hora que precisa, você pega a autoridade e fala em nome de Jesus Cristo. E você usa a autoridade e a unção que Deus te dá. Vós tendes a unção. Amém, povo de Deus? Que Deus te abençoe. Que essa palavra te traga fé, fome espiritual, para você se alimentar da palavra de Deus. Amém? Jussara, obediência mais santidade, poder de Deus. Amém? Deus fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Ele não quer religiosidade, ele quer obediência. Amém? Hoje de manhã eu já me alimentei. Né? Eu tenho me alimentado aqui de Êxodo e de Gálatas. Essa é a minha palavra dessa semana. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida da Yolanda, Senhor, do seu marido, em concordância com os meus irmãos, Senhor, com essa enfermidade do Covid. Yolanda, sejam curados em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo qualquer sequela, em nome de Jesus, qualquer complicação. Que o Senhor fortaleça o teu sistema imunitário, que não haja nenhuma complicação alérgica, nem de trombo. Que o Senhor cubra a vida de vocês com o sangue de Jesus e traga a cura, a restauração, sem nenhuma sequela, em nome de Jesus. Pai, colocamos também a vida da Sandra e da sua família. Ô Sandra, que reine a paz do Senhor no teu lar, que no teu lar reine a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Como diz a palavra, essas bênçãos correrão atrás de você e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero pedir a Deus que abençoe a tua vida. Eu quero até falar, se Deus permitir, eu estou preparando, eu quero preparar uma palavra sobre o arrebatamento e a grande tribulação, para pegar aqui na igreja em Ubatuba na próxima quarta-feira, no culto de quarta-feira, se Deus permitir, amém? O arrebatamento e a tribulação. Claro que vai ter que ser resumido um tema tão vasto como esse, mas você já está convidado para estar lá, seja ao vivo, seja pela internet, amém? Vamos adorar Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te traga a paz. Que a bênção te acompanhe. Que essa noite seja uma noite maravilhosa. E que o Espírito Santo renove a tua unção. Renove a tua fé. Porque as misericórdias do Senhor se renovaram esta manhã. Você é povo bendito, você é povo de Deus. Que os anjos do Altíssimo te guardem, te protejam. Em nome de Jesus. Obrigado pela companhia. Shalom, povo de Deus. Na semana que vem, se Deus permitir. Shalom. Deus te abençoe.